Olá, bom, aqui vai uma aula resumo, trazendo aí as principais características da Era Vargas, que foi de 1930 a 1945 e que marcou então o governo do então presidente Getúlio Vargas. Tudo começa com a Revolução de 1930, onde temos o processo de eleições em 29 e um rompimento entre São Paulo e Minas Gerais, finalizando aí a política do café com leite, onde Washington Luiz, de acordo com a política do café com leite, deveria indicar um candidato à presidência mineiro, e ele acabou indicando aí um outro paulista. Isso fez então com que se levantasse uma forte oposição e que se rompesse aí definitivamente os laços de política, política do café com leite entre São Paulo e Minas Gerais. No processo de eleição, nós teremos a formação de uma oposição muito forte, com esses interesses de outros estados, na tentativa de derrubar a hegemonia de São Paulo, trazendo aí a formação da Aliança Liberal, com o presidente, com o candidato a presidente Getúlio Vargas e candidato a vice-presidente João Pessoa. A vitória, contudo, das eleições de 29 foi a vitória de Júlio Prestes, um candidato aí indicado por Washington Luiz, representando então a vitória do estado de São Paulo. A oposição não aceita a derrota, declara que o processo eleitoral foi um golpe e, com muito apoio militar, acaba aí marchando para a capital do Rio de Janeiro. Ao chegarem na capital, forma-se a junta governativa por 3 ministros militares, Tasso Fragoso, Mena Barreto e Isaías de Noronha. E Getúlio Vargas, então, tornando-se então o chefe do governo provisório com amplos poderes, revogando aí a Constituição de 1891, aquela mesma Constituição, elaborada após a proclamação da República, e governando através de decretos. A primeira ação de Getúlio Vargas como chefe do governo provisório foi nomear seus aliados para interventores, tirando aí então a política dos governadores. Temos então já uma importante característica do governo getulista, que foi a intervenção do executivo no governo das regiões brasileiras. Podemos ver então o governo de Getúlio Vargas, nessa famosa Era Vargas, sendo dividido aí em 3 fases: o governo provisório, o governo constitucional e o governo do Estado Novo, trazendo aí características diferentes para cada estado, para cada fase do governo da Era Vargas. Temos então o governo de Getúlio Vargas, a Era Vargas, em 15 anos de poder, sendo dividido em governo provisório, governo constitucional e governo ditatorial. O governo ditatorial também é conhecido como Estado Novo e foi de 1937 a 1945. Então, temos esse processo de chegada de Getúlio Vargas ao poder através do governo provisório, iniciando, então, a Era Vargas. O governo provisório traz como características: foi o início do governo de Getúlio Vargas, com a promessa de estabilizar a economia e as agitações políticas, e o início, então, de medidas de centralização do poder, a eliminação dos órgãos legislativos, a ausência de eleições, mas também a criação do Ministério do Trabalho, Indústria e do Comércio e a criação do Ministério da Educação, além do que já foi falado, a nomeação de interventores estaduais. São Paulo não admitiu a derrota, não admitiu o golpe de 1930 ou a Revolução e se articulou no movimento conhecido como Revolução Constitucionalista. São Paulo aí não admite a derrota nas eleições de 29 e promove então um evento conhecido como Revolução Constitucionalista, e é para esse evento que vamos olhar agora. Foi uma revolta ocorrida no estado de São Paulo contra o governo de Getúlio Vargas, onde as elites paulistas buscavam aí reconquistar o comando político que havia perdido lá em 1930. Eles pedem então uma nova convocação de eleições e a promulgação de uma Constituição, afinal o Brasil estava sendo governado sem uma Constituição. O dia é celebrado em 9 de julho e é feriado no estado de São Paulo. Então, houve a participação de estudantes universitários, comerciantes, profissionais liberais e também aí parte dos fazendeiros paulistas, todos aí contra o governo brasileiro, contra o governo provisório de Getúlio Vargas. Em 23 de maio de 1932, aconteceu um ato político a favor das eleições e, nesse mesmo momento, a polícia reprime um grupo de manifestantes, causando aí a morte de 4 estudantes, Martins, Mirigaia, Drauzio e Camargo. Esse fato revolta a sociedade paulista e as iniciais dos nomes dos jovens, MMDC, tornaram-se então um dos símbolos aí no movimento da Revolução
constitucionalista. Como consequência, a gente vai ter aí, né, mesmo vitorioso, Getúlio Vargas teve que promover eleições a níveis estaduais e convocando aí uma assembleia para elaborar uma constituição essa que seria só em 1934, mas trazendo aí medidas importantes para a política brasileira, a questão do voto feminino, o ensino primário gratuito e obrigatório e a questão da justiça do trabalho. Então, Getúlio Vargas já vai estar promovendo certas medidas para amenizar aí a crise interna e as pressões que ele vinha sofrendo. As ações de Vargas no sentido de amenizar as rivalidades fizeram com que em 32, antes mesmo da Revolução Constitucionalista, promovessem um novo Código Eleitoral, trazendo aí algumas mudanças bastante modernas para a época. A criação da justiça eleitoral, o voto secreto, o voto obrigatório e a concessão do direito ao voto e o direito a se candidatar mulheres acima de 21 anos. Então foram medidas aí consideradas bem modernas para o período do governo provisório nessa tentativa de amenizar essas agitações. Uma outra marca aí do governo da era Vargas, de Getúlio Vargas, foi trazendo a característica do populismo para o seu governo. E o que foi o populismo, né? A partir do século XX, temos essa interessante ferramenta de conquista política para com as camadas populares. Eram promessas e benefícios, muitas vezes concedidos, mas que acabavam sendo apenas uma cortina de manipulação política. Não estamos falando aqui que as ações sociais, que as medidas sociais são negativas, ao contrário, né? Olhar para as classes mais excluídas é de grande importância, mas não fazer disso, né, não fazer as medidas sociais virarem apenas manobras políticas, trazendo aí apenas benefícios para o líder ou para as elites do governo, né, para as elites daquela sociedade. Eram medidas sociais, sim, mas que acabavam trazendo apenas poder e manipulação, apenas aí para os interesses do governo, tá certo? Então, a verdade é que o populismo beneficia apenas as elites que sempre se mantiveram no poder, apoiadas por um discurso paternalista. Então, temos aí como características do populismo, na verdade, um autoritarismo, aquele sentimento de paternalismo, dando amplo apoio ao líder, amplo apoio ao presidente, assistencialismo, mas na verdade não passava apenas de manipulação das massas populares. Então, novamente, as medidas sociais são de suma importância, mas quando isso se passa apenas com objetivos de articulação política e de manipulação, temos então como característica o populismo, tá? E o populismo foi uma grande característica do governo da era Vargas nesses 15 anos de poder. Bom, chega então em 1934, Getúlio Vargas promete eleições presidenciais e promete também uma nova Constituição que ele tinha revogado, aquela de 1891. Entramos então num processo eleitoral para a escolha do novo presidente, mas que foi, na verdade, um processo eleitoral de forma indireta, fazendo com que Getúlio Vargas ganhe as eleições e inicie então o segundo período da era Vargas, conhecido como governo constitucional. Então, temos o governo constitucional, que durou de 34 a 37 e é considerado a segunda etapa da Era Vargas. É um período que se inicia com a Constituição de 34 e com a eleição indireta e a vitória de Getúlio Vargas. É uma fase marcada por greves de operários, pelo movimento da revolta comunista, né, da intentona comunista, e o combate das ideias políticas da esquerda e da direita, trazendo aí essa dualidade no cenário da política brasileira. Na Constituição de 34, como já foi falado, garantiu o voto feminino, as eleições diretas e a existência de partidos políticos. Então temos medidas democráticas, mas sempre com aquele ideal de estar amenizando a agitação política interna. Do outro lado, nós temos Getúlio Vargas conquistando mais poder e de forma sempre mais autoritária. O Senado passaria a ser uma instituição colaborativa, então temos aí todo o cenário do governo constitucional. A Constituição de 34, contudo, não tranquilizou o país e temos grupos de oposição se unindo para derrubar Getúlio Vargas e trazendo um episódio muito conhecido como a Revolta Comunista, conhecida também como Intentona Comunista, né, ou Revolta Vermelha.
tinha como objetivo fazer surgir uma oposição mais forte para derrubar aí o governo de Getúlio Vargas. Vai ter tendências socialistas e está voltado aos movimentos populares. O grupo formado, né, passou a percorrer vários estados brasileiros, levando os ideais da Revolução Social, mas acabaram sendo aí reprimidos pela força militar do governo. Acabaram, na verdade, estimulando uma maior centralização política para a figura de Getúlio Vargas, né? Temos aí o famoso Plano Cohen, que era um plano comunista para acabar com a democracia do Brasil. Na verdade, esse plano comunista nunca existiu e ele foi, na verdade, uma farsa do governo para, diante das eleições que Getúlio Vargas estava promovendo, se articulasse, então, um golpe de Estado que viria a ser o terceiro período da Era Vargas, conhecida como período do Estado Novo, tá bom? Então temos aí a intentona comunista, que foi uma reação da ANL, Aliança Nacional, nessa tentativa de fazer um movimento para derrubar o governo de Getúlio Vargas. Eles não conseguem, eles acabam aí sendo reprimidos e acabam sendo vencidos pela força aí do governo de Getúlio Vargas. Então essa intentona foi liderada por Luiz Carlos Prestes, tinha como objetivo a instauração de uma revolução de caráter socialista, além também de finalizar o governo constitucionalista de Getúlio Vargas. Na verdade, não dá certo a intentona comunista, ao contrário, ela apenas promove uma maior centralização política diante aí do poder de Getúlio Vargas, que em 37, em vez de permitir eleições diretas, ele acaba aí promovendo através do Plano Cohen uma falsa ideia de golpe socialista, se articulando então no poder novamente, se articulando com mais poderes autoritários, dando um golpe político de 37, iniciando então o Estado Novo, que é o terceiro período da Era Vargas. É um período histórico bastante contraditório, né, onde você vai ter momentos muito repressivos e ditatoriais, ao mesmo tempo trazendo aí medidas sociais, que é aquele objetivo do populismo, né, medidas sociais de um lado e repressão política do outro. Novamente aqui podemos ver os dois lados do governo varguista, medidas populares, garantia de direito aos trabalhadores e ao mesmo tempo repressão política e perseguição ao governo, às ações de oposição. Então, temos medidas sociais, né, onde leva Getúlio Vargas a ganhar o título de pai dos pobres, mas, ao mesmo tempo, é um período marcado aí por muitas ações ditatoriais, muita perseguição política e muita repressão cultural e também aos meios de comunicação. O fim do Estado Novo está muito voltado à questão da Segunda Guerra Mundial. Sem entrar em maiores detalhes, a Segunda Guerra Mundial é uma guerra, né, uma guerra militar, territorial, entre eixo e aliados, onde o eixo representava os regimes totalitários, ditatoriais, a questão do nazismo, do fascismo, e os aliados representavam aí a política democrática, né, o liberalismo. Na verdade, teremos uma guerra ideológica também, junto com a guerra militar, né, a guerra de confronto de territórios mesmo, a guerra travada entre os exércitos. Teremos um governo onde o eixo representa a ditadura e os aliados representavam aí a democracia. Por mais que Getúlio Vargas tinha um apreço muito grande pelos regimes ditatoriais, afinal o Brasil estava vivendo uma ditadura varguista nesta época do Estado Novo, Getúlio Vargas acabou cedendo à pressão dos Estados Unidos e ficando ao lado dos aliados, né? Então, para a oposição brasileira, foi um ótimo cenário para destruir o governo de Getúlio Vargas, né, para finalizar o Estado Novo e retomar aí a questão da redemocratização. A contradição entre lutar contra uma ditadura e viver uma ditadura, né, determina então o fim da Era Vargas, o fim do Estado Novo. No dia 29 de outubro de 45, Getúlio Vargas acaba então sendo deposto por um golpe militar, né? Afinal, você tem aí já uma boa parcela da sociedade que já não quer mais aquele regime centralizado, com muito autoritarismo, mesmo os militares, fazendeiros, as elites, como também as classes, tanto dos estudantes quanto dos comerciantes. Você já vai ter aí um apelo para o retorno das eleições realmente diretas e que finalizasse aí o governo de Getúlio Vargas, finalizando o Estado Novo e reabrindo o Brasil para uma política mais liberal, considerada mais democrática, através das eleições presidenciais, agora de forma direta.
Getúlio Vargas vai voltar à presidência da República em 51, ele vai ganhar através da eleição direta, através do voto popular, mas isso é conteúdo para uma próxima aula. Então a gente fica aqui com a Era Vargas, de 30 a 45, marcando aí os 3 governos de Getúlio Vargas: governo provisório, governo constitucional e Estado Novo, que finaliza em 1945. Bom, é isso, até os próximos conteúdos, até mais, tchau!